Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Opa, a gente está sem o áudio da Vera Magalhães. Vamos ver se a gente consegue. Não está chegando. Será que é aí, Vera? Ó, a gente vai então ligar para a Vera para fazer o Viva Voz de hoje por telefone, porque a gente está com um probleminha aqui, probleminha técnico na nossa conexão. A imagem estava ótima, né? Tava. Mas acho que não é lá, não. É aqui mesmo, né? Bom, a gente, enquanto o Ender faz aqui, completa a ligação para a gente dar início aqui na nossa conversa com a Vera, só trazer aqui algumas das mensagens de aniversário, tá, Carol? Que chegaram para você. Edson Rocha, de Recife. O João Alberto, não diz de onde é, mas manda aqui. O Alexandre, que é DJ. Parabéns, Carol. Tô mandando tudo para ela, tá, gente? Eu tô lendo tudo, tô amando, várias gente. mensagens, muito amor chegando aqui para Carol, que faz aniversário hoje. O Big Matos também. O Oliveira, de BH, dando parabéns também aqui para Carol, que faz aniversário hoje, junto com o Milton Jung, outro leonino. Muita gente aqui no chat do YouTube também. Eu não tô nem prestando atenção no noticiário hoje, Débora. tô só... Hoje eu tô aqui a passeio. Você toca aí, tá? É seu aniversário, não tem problema. Conseguimos, conectamos a Vera Magalhães hoje por telefone, porque a gente tá com dificuldade aqui para colocar o vídeo. Mas vamos embora, né, Vera? Boa noite. Boa noite. Será que o parabéns da Carol Moran chegou a ouvir? Vocês chegaram a ouvir ou nem isso? Nem não, isso! Não ouvimos nada, amiga. Isso é grave. Parabéns, Carol Moran. Já deve ter recebido de todo mundo aí no ar, dos ouvintes. Muitas felicidades. Logo mais eu dou os parabéns pessoalmente também. É isso, obrigada. Tem pistinha no Rio de Janeiro. Arrasem, viu? Pode deixar. Ô Vera, voltando aqui, bom, nem tudo é só alegria, né? Voltando aqui para as nossas questões, hoje veio a resposta institucional do STF à sanção determinada pelo governo dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. De tudo que foi dito, ficou alguma brecha para negociação, eventual recuo por parte da corte ou do ministro? Eu acho que se tinha algum desavisado, Débora, achando que o Supremo vai tremer, vai recuar, a sessão de hoje foi muito clara no sentido de que isso não vai acontecer, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes se manifestou pela primeira vez a respeito, disse que vem sendo alvo de atos hostis e mentirosos, afirmou que existem robustas provas de condutas ilícitas praticadas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, pelos aliados que empreendem junto com ele essa campanha, pela sua punição junto ao governo Trump, pela também concessão ali de outras sanções ao Brasil, sanções inclusive econômicas. Ele falou um discurso longo, durou mais de 30 minutos, e falou que nada muda na agenda da Suprema Corte, né, que os atos continuarão a ser alvo de julgamento, que nada será acelerado, mas também nada será retardado, e que o Supremo vai manter a sua rotina, manter os julgamentos da maneira como sempre fez. Ele negou aquela ideia de que ele seja um ministro que age sozinho, unilateralmente, falou que todas as decisões da Corte passam pelo colegiado, são lastreadas pelo colegiado, enfim, foi um discurso duro. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, estão lidando também com milicianos, mas não estão. Portanto, deixou claro que nada muda. E aí também ainda foi respaldado pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, e pelo decano, Gilmar Mendes, que fez aquele que foi o discurso mais duro de todos, né? Falou diretamente sobre o deputado Eduardo Bolsonaro,
disse que ele é um deputado na linha de frente do entreguismo, que fugiu covardemente para os Estados Unidos para fomentar ataques contra o Supremo, no que ele chamou de verdadeiro ato de lesa pátria. E aí fica muito claro que não vai ter recuo nenhum. Então, a gente deve assistir aí nas próximas semanas, agora que os trabalhos foram retomados, o andamento do julgamento da trama golpista, com os outros núcleos e também, aos poucos, com o voto do ministro Alexandre de Moraes e os votos dos demais ministros. E quando isso tudo estiver pronto, a gente vai assistir ao julgamento. Portanto, a sentença, o veredito da primeira turma do Supremo a respeito dessa ação. O Vera, tem uma coisa que chama atenção, que é uma narrativa que pipoca aqui e ali, de que os bolsonaristas estariam tentando uma ponte, um diálogo com os ministros do STF. Tem algum clima para isso? Eu fico besta sempre que eu vejo isso, porque, assim, ou eles acham que os jornalistas são idiotas, ou eles são muito cínicos, ou são muito ingênuos, porque acontece tudo o que acontece. O deputado Eduardo Bolsonaro aparece comendo chocolate, dizendo que tinha feito uma promessa, que agora ele já pode comer chocolate. O Paulo Figueiredo vai até a página do ministro Gilmar Mendes para ameaçá-lo. E aí, alguns outros menos radicais vão lá tomar café na esperança de conseguir negociar algum tipo de ponte, algum tipo de acordo. Não sei o que se pretende com isso, porque negociar sinceramente, fazer algum tipo de ponte sincera e desinteressada não é. Porque uma coisa não combina com a outra. E ninguém acredita que os ministros vão sentar para negociar depois de tudo que está acontecendo. Então, eu acho que é só para tentar colaborar com alguma narrativa segundo a qual os radicais sejam os ministros e eles sejam pessoas bem intencionadas e dispostas ao diálogo, né? A última tentativa foi uma ida do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, senador Rogério Marinho, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, para tomar um café com o Gilmar Mendes. A coisa entornou, não foi bom o clima, segundo os relatos de quem acompanhou. E aí é como se, olha, a gente foi lá, tentou o ministro, como se o ministro fosse um intransigente, mas não tem a menor possibilidade de se imaginar. E aí as tentativas as mais estapafúrdias. Nesse caso, era voltar o caso para a primeira instância. É óbvio que isso não vai acontecer. Mas aí eu acho que é uma tentativa de sempre mostrar, olha, nós estamos aqui razoáveis, tentando diálogo e os ministros são intransigentes. Só que é algo que também não cola, né? Hoje nós tivemos também, Vera, novos recortes da pesquisa Datafolha que mostram uma certa divisão na sociedade em relação às medidas do ministro Alexandre de Moraes. Dá para dizer que pende mais para um lado? Um desses lados pende mais na balança? Olha, dá para sentir, Débora, que a sociedade, na sua maioria, é a favor de que o Supremo siga com o julgamento, mesmo a favor das últimas medidas até mais duras anunciadas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, a medida que impôs uma tornozeleira eletrônica a Bolsonaro tem o apoio de 55% dos entrevistados. Apoio entre total e parcial, totaliza 55%. A maioria, mesmo 55%, acham que o Bolsonaro tinha, sim, uma intenção de fugir e deixar o país, que, portanto, se justifica por isso a ideia da tornozeleira. Mas também para o ministro Alexandre de Moraes o clima não é dos melhores. Tem um apoio majoritário, não chega a 50%, mas é maioria entre os ouvidos, das sanções, por exemplo, em relação ao ministro. 47% disseram aprovar a cassação do visto do ministro por parte do governo norte-americano, contra 42% que são contrários à iniciativa. Então, é uma margem bem mais apertada e não chega a ser uma maioria de 50%, mais de 50%, mas ainda assim o ministro sofrendo uma rejeição de uma parcela significativa da sociedade. Isso tudo reflete o que a gente vem assistindo há muito tempo no Brasil, uma polarização, uma divisão bastante acentuada, que
também nessa hora se manifesta, ela aparece. Vera, a semana está terminando sem novos anúncios de exceções, né, ao tarifaço. As tarifas começam a vigorar no dia 6. As autoridades e as entidades empresariais continuam esperançosas de ampliar essa lista de exceções? E o Trump disse agora há pouco que o Lula pode ligar, pode falar com ele quando quiser, né, sobre o tarifaço. Aquelas declarações à la Trump. Eu não sei se esperançosos é a melhor palavra, mas eles vão continuar tentando, Carol, porque tem um certo clima de muita preocupação em alguns setores. Por exemplo, a questão das frutas, né? Na região ali do Vale do Rio São Francisco, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, que são grandes produtores de manga, de uva. Uma boa parte da produção é destinada aos Estados Unidos. E mesmo aquilo que não é destinado aos Estados Unidos já sofre um impacto grave, grande, nos preços, porque despencou o preço. A manga, que era vendida a R$ 4 a unidade, está sendo vendida a R$ 1. Então, não é uma cadeia enorme, não impacta fortemente o PIB do Brasil, mas para quem é produtor dessas frutas, é a diferença entre ter um negócio próspero e a bancarrota. Então, o governo vai tentar incluir, pelo menos a manga e a uva, que são... Os Estados Unidos produzem uva, então não entraria automaticamente nas exceções, mas ainda assim tem uma importação importante de uva de mesa. Então, vai ter uma negociação grande para tentar incluir esses produtos. O café é uma negociação que já está em curso e na qual, essa sim, os especialistas que eu ouço e os integrantes do governo acreditam que tem uma chance grande de sucesso. E a outra frente em que se negocia também é a da carne. Essa com mais dificuldade, mas essa em compensação se acredita que haja mercados alternativos possíveis de se negociar e de se abrir. Então, não tem grande esperança, mas vão seguir tentando até o tempo que for possível negociar alguma coisa, que é uma situação bem kafkiana. Você não procurou está nessa situação grave, mas tem que ficar negociando, tem que tentar dançar conforme a música do Trump, que é essa música aí. Uma hora fazer uma cena, outra hora não. Vamos ver se na semana que vem ocorre, então, algum tipo de contato mais próximo entre os presidentes, porque até agora são só emissários, o vice-presidente com algum secretário, ou o chanceler Mauro Vieira com algum secretário. Não teve até aqui um contato direto dos presidentes. Vamos ver se tem essa realmente possibilidade de acontecer ou se o Trump está só bravatiano. Agora, a treta com o Brasil não foi a única confusão em que Trump se meteu essa semana. Terminou aí, semana bastante turbulenta, né? Ameaçando posicionar submarinos nucleares próximos à Rússia. Tem alguma chance dele esquecer da gente e se dedicar a outras confusões, outras rixas? Sempre tem, porque o cardápio de confusão é vasto, tanto interna quanto externa. O campo interno, ele mandou demitir a cúpula ali de uma agência que equivale ao IBGE por estatísticas ruins no campo dos empregos. No começo da semana, arrumou uma treta com o Canadá, diante da possibilidade do Canadá assumir e reconhecer o Estado de Israel. Depois que ameaçou a Rússia com tarifas e também os países que comprarem petróleo russo, a Rússia devolveu, lembrando que tem um arsenal nuclear, que também é algo gravíssimo, e agora ele fala nessa ideia de posicionar os submarinos nucleares brasileiros próximos à Rússia. Chegou a ordenar, já ordenou o envio de 2 desses submarinos. Então você veja a amplitude e a gravidade das tretas que o presidente dos Estados Unidos está criando pelo mundo. Tem a possibilidade de que esses outros affaires ganhem um status maior do que o do Brasil? Tem, mas a gente, por outro lado, tem essa data colocada aí, né? A data da semana que vem, do dia 6. Então, um novo adiamento, alguma coisa vai ter que sair em relação ao Brasil. É tudo muito desorganizado, é tudo muito caótico.
mas eu não sei se o fato de ter outras tantas frentes de brigas abertas nos fazem sair do radar. Acredito que não. A gente ainda está na questão das tarifas do Brasil, que está sendo mais penalizado, né? E para os bolsonaristas, Vera, parece que o saldo político não foi dos melhores. Não sei se eles têm exatamente a dimensão disso. Tem alguma mudança de estratégia no horizonte? Tem diferenças, né, entre os mais radicais e os menos radicais. Por exemplo, os governadores que vêm apoiando o Bolsonaro, tentando fazer ali mesuras e salamaleques para ele, para que ele os indique como candidatos a presidente, tiraram um pouco o pé. Podem até não criticar publicamente, fortemente os Estados Unidos, eles têm aí nuances. Os partidos, por exemplo, sumiu, não falou nada a respeito. Mas muitos deles não irão à Avenida Paulista nessa nova manifestação aí que está tentando construir. Então, ontem o governador Romeu Zema disse que não vai, hoje o Ronaldo Caiado também disse que não vai. Então, tem uma leve dissociação desse discurso mais radicalizado. Isso levou a que o Eduardo Bolsonaro esfriasse com o governador Tarcísio, aí o Tarcísio submergiu, não falou mais nada, mas se fosse ser ali sincero, sem pressão, ninguém está gostando disso que a família Bolsonaro está fazendo, porque isso tem impacto sobre os governos de todos eles. Eu acho que a ficha vai cair sim aos poucos, mas é aquela coisa, ninguém pode dar um grito de independência, porque tem um eleitorado grande a ser conquistado e ainda se tem a crença de que se o Bolsonaro amaldiçoar um deles, vai estar condenado ali a não ser mais nada. Eu acho que isso é errado, mas a leitura que se faz aquela certeza que havia logo que eu saí de férias, eu escrevi coluna sobre isso, falamos aqui nos avós, de que o Tarcísio seria empurrado e estava sendo empurrado pelo mercado para ser candidato, eu acho que mudou drasticamente depois desse episódio todo das tarifas e da sanção contra o Alexandre de Moraes. Então é isso, a política é muito volátil e, nesse caso, o bolsonarismo vinha numa onda positiva, porque o governo estava muito mal, e a maré mudou um pouco. Se vai mudar até a eleição, é muito tempo, né? Principalmente se houver consequências econômicas realmente desse tarifaço e o crescimento for afetado, isso também é ruim para o governo. Mas, nesse momento, os bolsonaristas estão com as barbas meio de molho. E a música de hoje? Eu que escolhi, hein? DJ aniversariante. Me mandaram escolher, eu escolhi Gilberto Gil, né, gente? Realce, quanto mais purpurina, melhor. Claro. Isso é uma dica do look de hoje à noite, é isso? É com brilho? Já estamos entrando no clima, amiga. Não, até que não vou muito brilhosa, não. Vou mais básica, mas na alma, né? A purpurina vai na alma, amiga. Quero fotos, hein? Muitas fotos das comemorações e dos lookinhos. Tá bom, prometemos. Entregaremos. Até já, Vera. Um beijo. Beijo, Vera. Obrigada. Boa semana para todos. Para quem não é de festa, ótimo fim de semana. Beijo, tchau. Beijo.